Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje, abordaremos o assunto da poligamia presente no Antigo Testamento. Sobre tal prática admitida por antigos personagens, a posição de Deus diante dela, seu plano original sobre o matrimônio, o cume da revelação em Jesus Cristo sobre tal aspecto da vida familiar e ainda qual deve ser o nosso reto proceder, o caminho certo que devemos seguir diante desta realidade do matrimônio, deste aspecto ao qual estamos nos referindo. Gênesis capítulo 16, versículos 1 ao 4. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passado 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Vemos o patriarca Abrão ser casado com Sara e ter um filho com a escrava dela, Agar. E não só isso, mais para frente, quando Sara já faleceu e Abrão tomou Setura como esposa, Gênesis capítulo 25, versículo 1, ele teve ainda concubinas com as quais teve filhos. Gênesis capítulo 25, versículo 6. Como se deu isso no contexto bíblico? Sobre poligamia e demais ramificações. Primeiramente, vejamos como surgiu o matrimônio, também no contexto bíblico. Deixaremos a explicação ser feita através do que diz Dom Estevão Bettencourt em seu livro Para Entender o Antigo Testamento. O matrimônio, quando pela primeira vez aparece na história sagrada, é a união monogâmica. O Criador mesmo o instituiu e abençoou, subtraindo ao plano de simples função da natureza para lhe dar valor religioso. Conferir Gênesis capítulo 1, versículo 28 e capítulo 2, versículos 23 e 24. O primeiro caso de bigamia que a Sagrada Escritura registra verifica-se na família de Lameque. Conferir Gênesis capítulo 4, versículo 19. Este é o sexto membro da linhagem de Caim, caracterizada pela corrupção, o que já por si torna suspeita a novidade dos matrimônios de Lameque. Ora, referindo o episódio, o hagiógrafo indiretamente condena o bígamo, pois frisa a índole sanguinária e vingativa que o patriarca manifesta em versos às duas esposas. Ada e Sela, ouvi minha voz, mulheres de Lameque, escutai minha palavra. Matei um homem em troca de um ferimento recebido e um jovem em compensação de uma contusão. Caim será vingado 7 vezes, Lameque, porém, 70 vezes 7. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24.
Quando, pois, a bigamia é introduzida na escritura, o autor sagrado lhe atribui uma nota pejorativa. A linhagem dos setitas, fiéis a Deus, Gênesis capítulo 5, versículos 1 ao 32, assim como Noé, o justo salvo das águas, Gênesis capítulos 6 ao 9, são monogâmicos. Precisamente, o que caracteriza a corrupção antes do dilúvio é o irrefreado comércio matrimonial, talvez a poligamia. Conferir Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4. De Abraão, cerca de 1800 a.C., conferir Gênesis capítulo 12, em diante. Porém, os homens, mesmo piedosos, têm frequentemente, dir-se-ia normalmente, mais de uma esposa. O autor traz uma lista de personagens bíblicos polígamos. Jacó esposou Lia e Raquel, cada uma das quais o instigou a unir-se com uma escrava. Gênesis capítulos 29, versículos 25 e 29 e capítulo 30, versículos 2 e 9. Esaú teve 3 mulheres. Gênesis capítulo 36, versículos 1 ao 2. Elcaná, o pai de Samuel, teve 2 esposas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 2. O rei Davi tinha um harém numeroso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 27, capítulo 25, versículos 39 ao 43, segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos 2 ao 5, capítulo 5, versículo 13 e capítulo 11, versículo 27. Famoso foi o harém de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 1 ao 13. E retornando à explicação do bispo, temos que a praxe da poligamia foi finalmente reconhecida pela lei mosaica em 1240 a.C. Conferir Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, capítulo 21, versículo 15 e Levítico capítulo 18, versículo 18. Este dispositivo da Torá se explica por um ato de tolerância divina. A legislação matrimonial de Israel pode se aplicar em globo às palavras de Jesus. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu. A princípio, porém, não era assim. Mateus, capítulo 19, versículo 8. Assim deve ter sido com os patriarcas e os israelitas. Deus viu o estado decaído e sem uma bússola moral tão grande de tais primeiros povos, visto que, como lembra Dom Estevão, sabe-se que o número de mulheres que um proprietário oriental possuía era tido como indício de sua riqueza, de seu prestígio. Por isto, os reis da Babilônia tinham nos respectivos haréns mulheres de condições variadas. O Código Legislativo do rei Hammurabi prevê, por exemplo, ao lado da esposa principal, a existência legal de uma concubina ou de uma escrava, que a esposa apresentava ao marido. Artigos 144 ao 146. O mesmo se dava no Egito. O faraó possuía numerosas mulheres, filhas de altos funcionários ou estrangeiras, filhas de régulos submetidos ao Egito, as quais por vezes
iam ter a corte na qualidade de reféns. Essas mulheres, em maioria, ficavam sendo concubinas. A algumas era dada a dignidade de esposas régias, e uma só era feita grande esposa, ou rainha. E dado isso, o bispo coloca que, com efeito, no decorrer dos tempos, a poligamia se tornara comum no Antigo Oriente. Os hebreus, por conseguinte, eram já, pelo seu âmbito de vida, inclinados a seguir tal praxe. E sabendo disso, Deus permitiu algumas dessas práticas do seu povo, enquanto os educava gradualmente e lhes tirava a dureza de coração. Como disse o Papa Bento XVI, em catequese sobre as etapas da revelação, do dia 12 de dezembro de 2012, eu me concentrei em fazer memória do agir de Deus na história do homem, para mostrar as etapas deste grande desígnio de amor testemunhado no Antigo e no Novo Testamento. Um único desígnio de salvação dirigido a toda a humanidade, progressivamente revelado e realizado pelo poder de Deus, onde Deus sempre reage às respostas do homem e encontra novos inícios de aliança quando o homem se perde. Isto é fundamental no caminho de fé. Deus, então, para educar aos poucos o seu povo escolhido, gradualmente os corrigia ao longo da história. Ele lhes ia ensinando, ou diretamente, ou pelos profetas, a atentar-se ao caminho correto. Um outro exemplo de que isto aconteceu é ainda conosco olhando para Abraão. Ele, casado com Sara, estava unido assim com sua meia-irmã. Conferir Gênesis, capítulo 20, versículos 11 ao 12. Sendo que o incesto já viria a ser repudiado pela própria lei levítica. Conferir Levítico, capítulo 18, versículos 8 ao 9. E a nova aliança o confirma como contrário à lei moral, como pelo que podemos verificar no Catecismo da Igreja Católica, que também cita uma das cartas bíblicas da Igreja, no parágrafo 2388. O incesto designa relações íntimas entre parentes ou afins, num grau que proíbe o matrimônio entre eles. Nota de rodapé número 1. São Paulo estigmatiza esta falta particularmente grave. É voz corrente que existe entre vós um caso de imoralidade, ao ponto de certo homem viver com a mulher de seu pai. Em nome do Senhor Jesus, que esse homem seja entregue a Satanás para a ruína do seu corpo. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1, 4 e 5. O incesto corrompe as relações familiares e representa uma regressão à animalidade. Aqui um parêntese. Para entendermos sobre casos de incesto no início da humanidade, nas primeiras gerações surgidas de Adão e Eva, ver o comentário de Gênesis, capítulo 4, versículo 17. Vídeo 20. Retornando. E tanto é de fato este o proceder de Deus ao longo da história, que ele deixara, na Sagrada Escritura mesmo, já um indício da incompatibilidade da poligamia com o reto agir, no próprio versículo 17 do capítulo 17 de Deuteronômio, antes referenciado, onde está escrito: guarde-se também o rei de multiplicar suas mulheres, para que não suceda que seu coração se desvie de Deus. E neste caminho pedagógico de Deus, ele tolerou práticas como esta entre o povo da aliança,
dada a dureza dos corações, de forma que no meio deste povo viesse a se manifestar sem ser repelido. E com a chegada de Jesus, o Senhor manifestou claramente o seu justo ensinamento após toda a preparação feita. Como nos diz São João da Cruz, quanto a Deus na obra Subida ao Carmelo, a partir do momento em que nos ofereceu o seu Filho, que é a sua palavra singular e definitiva, disse-nos tudo de uma única vez nesta palavra única, e nada mais tem a dizer. Com efeito, aquilo que um dia dizia parcialmente aos profetas, disse-o inteiramente no seu Filho. E podemos, por fim, à luz da razão, checar a verdadeira vocação matrimonial, a qual se dá entre um único homem com uma única mulher. Isso porque é na entrega integral de si ao cônjuge que reside esse laço que unirá as duas vidas, seja na vida conjugal, na vida conjunta, na educação dos filhos, e será respeitada o que deve ser esta entrega profunda do outro para contigo, ao dedicar-se também essencialmente para com ele. Este amor característico para o matrimônio tem de levar a tal atenciosidade especial concentrada na outra pessoa e não dividida com outras pessoas alheias. Pode-se dar assim a verdadeira entrega integral. E não pensemos que o amor dirigido aos filhos seria semelhante ao que seria dividido nessas relações polígamas, pois os filhos de um casal serão realmente os frutos do amor exclusivo deste, e o cuidado com os filhos parte justamente da relação entre o casal, além, é claro, do amor aos filhos não ser um amor de natureza conjugal. E por fim, o que temos dito é simplesmente o que explicará o Catecismo da Igreja Católica em sucintas palavras no parágrafo 2387. A poligamia não está de acordo com a lei moral. Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal, porque nega de modo direto o desígnio de Deus, tal como nos foi revelado no princípio, e é contrária à igual dignidade pessoal da mulher e do homem, os quais, no matrimônio, se dão um ao outro num amor total, que por isso mesmo é único e exclusivo. Nota de rodapé número 2.